Opa, Fernando, esse vídeo para comentar aqui sobre o sistema da Fairpal. Vamos lá, vou comentar todos os itens que eu vou te liberando essa URL e o aplicativo também para você ver que está tendo um andamento, né, etc. E eu vou aproveitar e tirar algumas dúvidas com você, algumas coisas que precisam ser tratadas. No sistema administrativo está tudo 100%, a não ser, claro, algumas coisas que eu vou tirar dúvida com você. E no aplicativo, eu estou gravando aqui pelo navegador por questão de praticidade, mas eu te mandei o instalador para você instalar no seu Android aí, se você quiser, tá? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu já troquei o nome para tudo para Fairpal, tirei o Frutag, agora está tudo chamado de Fairpal. Vou fazer o login aqui. Eu te mandei aí esse login e senha junto com esse vídeo. Vou fazer aqui o login. Minha internet está um pouquinho lenta hoje para carregar as coisas, mas você vai reparar que para você vai estar mais rápida. Aqui estamos aqui no dashboard, não tem nada aqui de novidade do que você já tinha visto. Só vou fazer alguns demonstrativos. Aqui a parte de usuário a gente já conversou, continua a mesma coisa. Anexo técnicos, né? Eu não lembro se da última vez eu tinha comentado sobre isso, mas aqui é para você fazer o upload dos anexos técnicos, né? Então só vir aqui, adicionar o anexo, vai colocar o nome, a descrição e selecionar o arquivo. Ele vai ficar disponível aqui, ainda não está aparecendo no aplicativo, tá? É só para você me confirmar se aqui está tudo certo, se tem alguma informação que é importante estar aparecendo, ser cadastrada para o usuário. Eu coloquei apenas o nome, descrição e o local para você selecionar o arquivo. Não sei se tem alguma outra informação que talvez para o anexo técnico faça sentido, tá? Vou cancelar aqui. E o mais importante é os checklists, tá? Primeiro de tudo, a gente tem os modelos. Para que servem os modelos? Eu cheguei até a dar uma introdução sobre isso da última vez. Os modelos servem para que você consiga criar um checklist de maneira mais rápida. Porque, por exemplo, vamos supor que você tem 10 empresas diferentes que vão preencher o mesmo checklist. A única diferença vai ser as empresas, né? Então imagina, se cada checklist tiver 20 perguntas, você tem que recriar novamente cada checklist, cadastrar cada pergunta, não faz sentido. Então você pode criar um modelo e depois só duplicar esse modelo. Então, por exemplo, vou vir aqui assinar um modelo, ó. Vou colocar aqui o nome, sei lá, vou colocar exemplo X. Esse é apenas um exemplo. E o número do modelo eu vou colocar, sei lá, 05. Poderia colocar qualquer número, né? Adicionar modelo. Deu certo, eu posso adicionar uma categoria de perguntas desse modelo ou adicionar uma pergunta propriamente dita. Faz sentido eu colocar as categorias primeiro, né? Já que eu preciso ter as perguntas dentro das categorias. Então eu vou vir aqui adicionar a categoria de perguntas. Então eu vou inventar aqui exemplos totalmente aleatórios, tá? Então eu vou colocar aqui sobre a maturidade dos produtos. Adicionar categoria. Deu certo? Vou adicionar mais uma categoria e eu vou chamar ela de, sei lá, sobre a aparência dos produtos. Vou adicionar categoria. Vou adicionar mais uma categoria e vou colocar aqui sobre, sei lá, a precisão dos produtos. Claro, são só exemplos, tá? Adicionar categoria. Deu certo, a categoria foi cadastrada. Aí agora que eu já tenho as minhas categorias, eu posso colocar as perguntas. Então eu vou colocar aqui adicionar pergunta. Ele já tem um alerta aqui perguntando se eu cadastrei as categorias, porque para mim ter as perguntas eu preciso criar as categorias. Se por acaso você tivesse esquecido, tem um link aqui já para você poder criar as categorias. E eu vou começar a criar as categorias aqui então. As perguntas agora, né? Tenta pergunta. Eu vou colocar aqui pergunta 1. Qual a categoria da pergunta? Repare que ele já puxou todas as categorias que eu cadastrei. Tá vendo? Maturidade, aparência e precisão. Eu vou colocar aqui esse aqui da maturidade. Tipo de resposta. Como que o usuário vai responder essa pergunta? É um texto curto, um texto longo? Alternativas, ele vai ter que fazer o upload de uma imagem, né? Vou colocar aqui texto curto. Alternativa, se aplicado, não é aplicável porque é um texto curto, né? Vou salvar a pergunta. Deu certo. Vou adicionar mais uma pergunta. Sei lá, vou colocar aqui pergunta 2. A categoria da pergunta, eu vou colocar aqui que é sobre a aparência dos produtos. O tipo de resposta vai ser um texto longo, não se aplica a alternativa. Salvar pergunta. Beleza, adicionar mais uma pergunta. Aí eu vou colocar aqui pergunta 3. Opa. Categoria da pergunta, eu vou colocar aqui sobre a precisão dos produtos. Tipo de resposta, eu vou colocar aqui alternativas. Quando for alternativas, tem que separar as opções por pipe, que é aquela barra em pé. Tem até um exemplo aqui, ó. Se for sim ou não, preencha sim, pipe não. Por exemplo, vou colocar aqui sim,
pipe, não, pipe, talvez. Não, um exemplo aqui qualquer. Salvar pergunta. Vou adicionar mais uma pergunta, vou colocar o mesmo exemplo. Tá? Eu acho que é a 4, eu não sei se eu já tinha caçado a 4, eu acho que é a 4. Eu vou colocar aqui que é da prisão de produtos, tipo de resposta, alternativas. E eu vou colocar, sei lá, bom, regular, ruim, pipe, péssimo. Coloquei 4 alternativas para essa pergunta. Salvar pergunta. Vou adicionar mais uma pergunta. Eu acho que é a pergunta 5. Pergunta 5, a categoria eu vou colocar que é prisão dos produtos. Tipo de resposta vai ser imagem e não se aplica alternativas. Ou seja, agora eu vou ter que fazer o upload de imagens. Salvar pergunta. E eu vou adicionar mais uma pergunta por último, que eu vou chamar ela de pergunta 6. Vou colocar aqui na categoria precisão. Vai ser texto curto. E salvar pergunta. E está pronto. Meu modelo está pronto. Vou vir aqui concluir e atualizar. Quando eu clico em concluir, em qualquer dessas funções, ele vai atualizar a página. Tá? Ele já atualizou aqui para mim. E está aqui o meu modelo, exemplo X. Esse é apenas um exemplo. Posso vir aqui no editar. Ó. Eu consigo editar os dados do modelo. Tá vendo? Nome, descrição, o número. E as categorias e as perguntas. Tá vendo? Eu consigo ver aqui a categoria. Vai estar dentro dessa caixa cinza. Então, sobre a aparência dos produtos, o texto. Consigo ver aqui, tá vendo? Nessa categoria eu coloquei várias dessas perguntas aqui. Eu posso apagar elas, né? Eu clicar aqui, ele pergunta se eu tenho certeza. Quando eu vou apagar uma categoria, ele fala que se eu apagar a categoria, eu vou apagar as perguntas que estão dentro dela também. Se eu clico, vou cancelar. Ou eu poderia querer apagar a pergunta também, né? Vou cancelar aqui também. Quando eu dou aqui no editar, eu tenho um campo novo, tá vendo? Eu posso editar todas as informações, o título, etc. E tem aqui um campo novo chamado ordem, que vem por padrão com 9999. E tem até explicando por quê. O que significa esse campo ordem? Vamos supor que, por exemplo, a pergunta 6, eu não quisesse que ela ficasse aqui por último. Eu queria que ela fosse antes da pergunta 3. Então eu poderia vir aqui no editar e mudar a ordem dela para que ela aparecesse na frente. Por exemplo, colocar a ordem dela aqui, sei lá, 998. Quanto menor o número, mais na frente ele vai aparecer. Como por padrão todas as perguntas são de 999, então como eu coloquei 998, ela vai aparecer na frente das outras perguntas. Ok, vou clicar em OK, a página será atualizada. Vou clicar em OK, a página vai ser atualizada. Quando eu venho editar aqui de novo o modelo X, eu venho aqui em categoria de perguntas, repara que a minha pergunta 6, ela mudou de posição. Ela veio aqui para antes da pergunta 3, porque eu mudei a ordem. Entendeu? Agora, repara que aqui a pergunta 2, ela está antes da pergunta 1. Porque essa categoria aqui, ela foi cadastrada primeiro do que essa categoria. Vamos supor que eu quisesse que toda essa categoria, incluindo as perguntas dela, aparecessem primeiro, antes dessa categoria. Então seria a mesma lógica. Eu viria aqui no editar, e eu tenho aqui o campo ordem. Eu vou colocar aqui 998. Repara que eu tenho a ordem das categorias e a ordem das perguntas. A ordem das perguntas serve para me alterar a ordem das perguntas dentro da categoria. A ordem das categorias serve para me alterar a ordem das categorias. Isso não vai influenciar as perguntas dentro dela. Tá? Então, por exemplo, vou adicionar aqui, atualizar aqui a categoria. Ok, a página vai ser atualizada. E aí, quando eu voltar aqui no modelo X e eu clicar aqui em editar, você vai reparar que tudo mudou. Ó, essa categoria agora está na frente, tá vendo? A pergunta 1. Essa categoria aqui está em segundo lugar. E a terceira categoria, a pergunta 6, está aparecendo na frente porque eu mudei a ordem dela. E eu poderia, claro, adicionar a pergunta ou adicionar a categoria, se eu quisesse, para esse modelo. Esse modelo não está atribuído a nenhum cliente. É só um modelo, tá? E porque lá em checklist eu vou poder criar um checklist. Aqui em usuários, quando você vem aqui em usuários app, tem a opção agora de colocar o logo desse cliente. A maioria deles aqui não tem, tá vendo? Porque foi daquela importação. Entretanto, se você clicar aqui nessa imagenzinha, ó, você vai poder editar o logo desse cliente. Aqui no caso, não tem nenhum, entendeu? Quando eu venho aqui no cliente de exemplo Diógenes, eu coloquei um logo para ele, da Ferpal. Tá vendo? Eu vim aqui na imagenzinha, cliquei aqui em selecionar arquivos e troquei o logo dele, que eu coloquei o próprio logo da Ferpal como exemplo. Tá? Vou vir aqui em checklist agora, eu vou criar um checklist para esse cliente aqui. Então eu vou vir aqui em checklists.
Eu tenho aqui alguns checklists criados já. Ó. Repara que eu não coloquei cliente ainda nesse daqui. Ó. Esse aqui eu criei de exemplo. Ó, e eu não coloquei nenhum cliente, por isso que ele aparece assim. Nesse aqui eu já coloquei um cliente. Então tem aqui a opção para mim ver o cliente que está cadastrado nesse checklist. Tá vendo? Aquele meu de exemplo que eu cadastrei. Vou dar aqui OK, não vou editar nenhuma coisa disso. Eu poderia vir aqui e adicionar um checklist do zero, onde eu coloco o nome do checklist, o cliente desse checklist, a descrição e o número. Né? Ou eu poderia criar a partir de um modelo, que é aquele modelo que eu já criei. Então eu vou vir aqui criar a partir de um modelo. Ele pergunta de qual modelo eu quero criar. Eu tenho dois aqui. Eu tenho um exemplo de exemplo X e um modelo de frutas com perguntas. Eu vou usar o exemplo X, que foi aquele que eu criei nesse mesmo vídeo. Tá vendo? Ele tem um atalho aqui se eu quiser criar um modelo, mas eu vou duplicar esse daqui, do exemplo X. Vou vir aqui no duplicar. Ele pergunta se eu tenho certeza que eu quero duplicar. Sim, duplicar. Deu certo. O modelo foi duplicado como checklist. Ao clicar em OK, a página será atualizada. Vou dar aqui o OK. E aí, quando a página atualizar, olha só, eu tenho aqui ó, o exemplo X, não está atribuído a nenhum cliente, e está aqui duplicado, que eu acabei de duplicar ele. Quando eu vou vir aqui no editar, eu posso editar os dados dele, então eu posso colocar aqui, apagar isso daqui, né, vou deixar só o exemplo X. O cliente, eu posso colocar aqui o Diógenes, que é aquele que eu criei de exemplo. Coloquei aqui esse cliente, a descrição já veio e o número já veio. E olha só, categorias e perguntas já veio também para esse checklist. Perfeito, né? E aí eu só vou atualizar aqui o checklist que eu mudei o nome dele, né? E atribuir a um cliente, atualizar checklist. Ó, deu certo, o checklist foi atualizado. E aí agora quando ele atualizar aqui, ó, o exemplo X está atribuído a esse cliente, que é o Diógenes. Então se eu quisesse criar um novo checklist para outro cliente que é igual o exemplo X, eu não precisaria recadastrar as categorias e as perguntas. Eu posso vir aqui direto em criar a partir de um modelo e duplicar o exemplo X. Entendeu? Então facilita bastante na hora aí de fazer essa administração. Então tá aqui o checklist. Quando eu for mostrar o aplicativo, você vai ver que essa tarefa já vai estar disponível para mim. Agora, aproveitando que eu estou aqui ainda no admin, vou tirar uma dúvida com você no menu de relatórios. Por quê? Quando você estava aqui no modelo ou no checklist, e quando você vem aqui na seção das perguntas, repara que nas perguntas eu só tenho o título, a categoria, o tipo de resposta e as alternativas, e só. Entretanto, quando eu estava vendo ali a questão do relatório, tem alguns pontos que eu fiquei na dúvida, que eu vou tirar com você essa dúvida agora. Quando eu venho aqui em relatórios, por exemplo, eu tenho um relatório de exemplo aqui, os dados são todos fake, vou abrir esse relatório aqui em uma nova aba. Ele vai gerar para mim a página aqui do relatório, que eu fiz mais ou menos com aquele layout que você mandou de exemplo, né, tem as informações, quando... aqui está até errada a informação, tal, mas aqui não, o cabeçalho aqui é tudo fake, né? Mas aqui nas respostas eu só estou exibindo aqui, pensando em exibir o quê? O nome da categoria, o nome da pergunta e a resposta que o usuário colocou. E as que são de imagens, né? Aparece aqui as imagens depois. E aí eu tenho um botão aqui de gerar o PDF para esse relatório. Ele dá até o alerta ali, ó, estamos gerando o seu PDF, aguarde alguns segundos, que ele demora um tempinho para fazer o processamento. Ó, gerou aqui, ó, tá aqui o relatório checklist. Deixa eu salvar aqui o relatório para te mostrar. Ele vai salvar um PDF só desse mesmo arquivo. Ó, se eu abrir aqui esse arquivo, você vai reparar que é um PDF, tá vendo? Relatório checklist.pdf. Vou dar ele abrir ali pra gente, ó. Ó, e apareceu aqui, tá tudo beleza, o relatório que não tem novidades. Quais são as minhas dúvidas em relação a isso? Porque é o seguinte, quando a gente vem aqui quando eu pegar um relatório aqui da própria Ferpal, que eu tenho aqui de exemplo, por exemplo, né? Olha só. Vou abrir esse aqui do tomate italiano, por exemplo. Todos os resultados têm uma média. Tá vendo? Ó? Tem aqui a pergunta, beleza, a categoria, mas tem um ponto aqui, ó. Ó, ele tirou 6,47 e eu não sei o que seria isso daqui. Por exemplo, tem 9,80, o menor de 3.
O que seria essa pontuação? Dependendo da resposta, do que significa isso, talvez, aí você vai me confirmar, quando você está aqui no checklists ou no modelos e você for cadastrar a pergunta, o ideal é que você possa cadastrar o ponto, o peso que essa pergunta tem. Por exemplo, quando você está aqui cadastrando uma pergunta, ou seja, qual é o peso dessa pergunta? 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Para quando o usuário responder, a gente poder fazer essa média. Né? Aí eu não sei se vale mais a pena colocar a pontuação na pergunta ou a pontuação na categoria, né, para fazer essa média. Porque, tipo assim, vamos supor que o usuário respondeu 10 perguntas da categoria, cada pergunta vale um ponto, então ele pode tirar 100%, ele pode tirar 30%, 60%, de acordo com as respostas. Mas eu não sei se vale a pena colocar uma pontuação aqui, que eu não entendi muito bem para que servem esses números. Porque eu só reparei depois isso daqui quando estava desenvolvendo. Porque faz sentido ter uma lógica para fazer chegar nesses números. Né? Eu até tenho uma tabela de parâmetro aqui, né, ó, por defeito grave. Tem de 0 a 20. Aí tem 0% não conforme. Não sei se isso aqui são regras, etc. Porque aí, duas alternativas. Ou coloca essa questão da pontuação na categoria e na pergunta. Ou seja, quando você for cadastrar uma pergunta ou uma categoria, você vai ter que colocar essa pontuação. Ou eu coloco um grupo de regras para quando o usuário for respondendo, a gente poder fazer essa avaliação. Isso só para o relatório. Ou se não precisa, no relatório você só quer ter a pergunta e a resposta que o usuário colocou. É uma outra alternativa. Hoje está assim. A ideia é exibir só o que o usuário respondeu e colocou. Tá? Quando a gente vem aqui na parte do aplicativo, deixa eu fechar aqui isso aqui. Como eu comentei com você, como a gente importou os usuários, alguns usuários não têm todos os dados preenchidos, eu deixei para que o login fosse mais aberto. Né? Então, você pode logar com e-mail, celular, CPF ou CNPJ, um desses dados. Se for o primeiro acesso do usuário, a senha dele vai ser mudar 1, 2, 3. No meu caso, eu já tenho uma senha cadastrada. Eu vou logar aqui o meu usuário. Eu vou até te mandar aqui esse login e senha. Mas você pode também logar com os usuários que já estejam lá. Também pode. Vou dar aqui o entrar. E aí, para mim, ó, o que está aparecendo aqui no aplicativo? O modelo de frutas com perguntas, que foi um checklist que eu tinha cadastrado de exemplo. E já está aparecendo aqui para mim ó, o 05 exemplo X, que foi o que eu cadastrei usando o modelo, lembra? Então, quando eu clicar aqui no exemplo X, ele pergunta, tem certeza que deseja iniciar esse checklist? Vou dar aqui o iniciar. E está aqui, ó, exemplo X, 1 de 6, ou seja, tem 6 perguntas, pergunta 1. E aí tem que digitar, posso mexer aqui no tamanho da fonte, usar a questão da acessibilidade, então posso vir aqui, sei lá, vou colocar aqui resposta 1. Eu poderia salvar e continuar depois. Próxima pergunta. Todas essas perguntas e respostas que ele está fazendo, ele pode fazer offline. Ele não precisa de internet, porque lá quando ele fez o login, ele já baixou todas as tarefas que ele precisa fazer. Então eu posso colocar resposta 2. Então mesmo sem internet ele vai conseguir responder. A pergunta 6 veio agora porque a gente mudou a ordem, lembra? Por isso que ela veio agora. Então eu vou colocar aqui resposta 6. Próxima pergunta. Ó, de alternativas, tá vendo? Pergunta 3, que pode estar aparecendo aqui porque eu mudei a ordem lá naquela hora. Pergunta 4. E a última pergunta é aquela que tem imagem. É aqui que falta eu finalizar no aplicativo. Por quê? Como ele pode responder sem internet, a gente tem um problema para usar imagens nesse sentido. Por que eu digo isso? Quando você vai selecionar da biblioteca, o usuário pode selecionar qualquer imagem que esteja na memória dele. Por exemplo, se eu pegar essa imagem aqui, deixa eu pegar uma imagem leve, essa aqui está leve. Ó. Por exemplo, se eu pegar essa imagem, é uma imagem leve. Entretanto, como precisa salvar na memória do computador, do celular dele, a gente tem um problema por estar offline. Porque qual que é o padrão? O padrão, quando você vai selecionar uma imagem dentro do aplicativo, a gente seleciona essa imagem e já manda para a nuvem, já manda para o servidor para ser processada. E aqui, no caso, a gente não pode fazer isso, já que ele está usando offline. Entretanto, quando o usuário pega da câmera a imagem, a gente pode converter essa imagem em binário e mandar para o servidor, ou salvar na memória, porque a gente sabe de onde que essa imagem veio, que é da câmera, a gente pode processar essa imagem. Quando a imagem vem da biblioteca, às vezes a gente não sabe que imagem é aquela, porque às vezes não é uma imagem que foi gerada pela câmera dele, foi uma imagem que ele copiou, que ele baixou, etc. E aí está o problema de usar offline, porque a gente precisa fazer todo o processamento totalmente na memória do computador dele, o que gera um problema. Então, isso que eu estou resolvendo aqui, no caso, para a gente conseguir trabalhar com a imagem do celular dele de maneira offline, porque sem rede, tratar essa imagem está sendo um problema.
que ainda eu estou vendo como que burlar essa situação. Por isso que se você selecionar uma imagem aqui, ele vai ficar carregando para sempre, porque ele está tentando processar essa imagem de maneira offline. Ainda assim, eu deixei liberado aqui para você conseguir a próxima pergunta. Como essa aqui é a última, 6 de 6, quando eu der o próximo, ele fala aqui obrigado, checklist respondido, vou dar aqui ok, ele até fala aqui que eu preciso sincronizar. Por que sincronizar? Porque eu respondi offline, eu preciso mandar essas respostas para a rede quando estiver online. Vou dar aqui ok. Aqui embaixo no menu eu quero tirar esse menu tarefas. Por quê? Está até fake aqui ainda. Ó. Porque é redundante. Aqui no início eu já consigo acessar minhas tarefas. Então aqui eu vou mudar em vez de tarefas, vou colocar o menu sync, de sincronizar, para ele mandar as respostas para o servidor. Tá? Relatórios aqui eu vou manter, está aparecendo fake aqui ainda. E aqui o menu de mais que você já tinha visto. Tá bom? Bom, é isso. Aí fico na guarda das respostas dessas dúvidas que eu coloquei, para a gente conseguir finalizar esse sistema, que está praticamente finalizado. Falta só essas dúvidas que eu tirei aqui com você agora do sistema e alguns pontos aqui do aplicativo. Tá bom? E aí qualquer dúvida eu estou à disposição.